Oi, tudo bem? Então, eu quero falar com vocês o que Deus falou comigo hoje. E essa palavra está em Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 2. Eu gostaria que vocês acompanhassem com a Bíblia de vocês, porque assim como o Espírito Santo falou comigo, ele vai também falar com cada uma de vocês. Assim como essa palavra me trouxe força, eu tenho certeza que o mesmo vai acontecer com cada uma. Então, em Isaías 11, no versículo 2, está escrito assim: O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. É muito forte, porque quando nós recebemos o Espírito do Senhor dentro de nós, então nós passamos a ter tudo isso. E aí a gente se pergunta, mas por que a gente vê tantas pessoas se sentindo confusas, perdidas, pessoas tímidas, covardes, pessoas que não têm força para enfrentar uma luta, que logo pensam em desistir, abandonar tudo. Isso é porque falta o Espírito de Deus dentro dela. Porque o Espírito Santo, ele é completo. Então, tudo que nós lemos aqui é o que o Espírito Santo nos dá. Vamos ao primeiro Espírito. Espírito que dá sabedoria e entendimento. Então, quando eu tenho o Espírito de Deus, eu sou uma pessoa sábia. Eu sei qual o caminho seguir. Eu sei o que fazer diante de cada situação. Eu sei como agir. Eu sei como lidar com cada pessoa. Porque o Espírito Santo, ele me guia, ele me dirige, a plenitude do Espírito de Deus dentro de mim me dá essa sabedoria. A cada momento da minha vida, a cada dia, eu consigo ouvir a voz dele, porque o Espírito é sabedoria. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, esse Espírito de sabedoria repousa sobre mim. Então, vamos agora ao próximo, que é o Espírito de conselho. O Espírito de conselho. Então, você, com o Espírito de Deus, você não tem medo de aconselhar ninguém. Pelo contrário, as pessoas olham para você e elas veem que elas podem chegar até você e pedir uma ajuda, um conselho, porque você tem sempre vida para passar, você tem algo para passar, você não é aquela pessoa vazia, não, mas as pessoas gostam de conversar com você porque elas veem Deus em você, porque Deus habita em você, então você transmite algo positivo para a pessoa. Você tem sempre aquela palavra certa, porque você tem o Espírito de Deus, o Espírito de conselho está em você. E, por último, o temor do Senhor, que é também muito profundo, porque quando eu tenho o temor de Deus dentro de mim, então eu fujo da aparência do mal, eu não caio no pecado, eu não caio na enganação do diabo, eu não me deixo levar por fofocas, eu não vivo na mentira, não, mas eu vivo na verdade, porque o Espírito do temor, o Espírito de Deus está em mim. Então eu tenho temor, amor, respeito a esse Deus maravilhoso que nós servimos. E continuando aqui, diz assim: não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. É muito forte também, porque quando temos esse espírito, eu não vou pelo que as pessoas falam e nem pelo que os meus olhos veem,
porque os meus olhos podem ver algo, pode ver alguma coisa que de repente não é verdade. Às vezes eu olho uma pessoa sendo áspera, mas ela estava com uma outra intenção naquele momento. O Espírito Santo, ele naquele momento sabia o que estava dentro dela, e eu julguei ela segundo os meus olhos, e eu acabo pecando contra o Espírito Santo, pecando contra Deus, o que entristece. Então eu não julgo segundo os meus olhos e nem segundo o que os meus ouvidos ouvem, porque as pessoas podem se aproximar para falar mal de fulano, ciclano, mas você não vai julgar aquela pessoa segundo o que os outros vêm falando, segundo o que os teus olhos veem, porque você tem o temor de Deus e a sabedoria do Espírito Santo está em você. Então eu espero que essa palavra tenha ajudado a todas, que Deus abençoe vocês.